Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começando o Morning Call da Guide Investimentos na parte de Equities, dia 14 de janeiro de 2021, quinta-feira. Bom, vamos falar bastante aqui hoje, temos alguns anúncios importantes, né? Eu acho que vocês acompanharam a Bolsa ontem, uma queda expressiva, de novo, com o noticiário vindo ali, principalmente do campo político e econômico, pesando sobre a Bolsa, né? Não foi um dia tão negativo assim lá fora, que né, o dia foi bem mais estranho, né? Até em alguns momentos todo mundo buscou entender o que de fato estava acontecendo, porque o noticiário que pesou não foi o noticiário inerente à atividade econômica brasileira ou então a atividade operacional de alguma empresa relevante, foram, né, problemas vindos de terceiros ou de lugares que não deveriam mais tanto fazer preço, mas aqui no Brasil é assim, né? A gente já está, acho que, até acostumado com esse tipo de movimento. Faz parte. A bolsa fechou ontem em 121.933 pontos, né? Foi uma queda de 1,67%. Perdeu mais de 2 mil pontos na sessão, né? Uma perda bastante expressiva, com estatais pesando, né? As estatais que acabaram pesando na performance da bolsa. Se vocês analisarem, a Petrobras caiu, né, com um noticiário de uma possível greve dos caminhoneiros, o que por conta da sua política de preços, né, o que tende a pesar, como aconteceu em 2018, caiu bastante, né, chegou a cair mais de 5% ao longo da sessão. E o Banco do Brasil também, com a possível demissão de André Brandão, né? O André foi contratado para ser, né, a pessoa que daria o passo adiante num processo que o Banco do Brasil promete ao mercado há tanto tempo, que é de redução, né, da sua máquina, podemos dizer assim, da sua estrutura, busca por eficiência, né, elevação do ROI. Hoje tem, né, um ROI muito menor do que comparado com os outros bancos. De toda forma, no primeiro anúncio que o Banco do Brasil fez nesse sentido, saiu a notícia ontem à noite de que o presidente André Brandão, que, né, entrou no cargo faz poucos meses, assumiu a presidência do Banco do Brasil faz poucos meses, pode ser demitido, né, demitido por fechar 112 agências, se não me engano, e criar um plano de demissão. Parece que muitos deputados estão pressionando o presidente Jair Bolsonaro, ao mesmo tempo em que há uma disputa grande pela Câmara dos Deputados, né? Então a disputa está bastante acirrada, com Baleia Rossi tendo apoio de partidos de esquerda e de Rodrigo Maia, e o candidato do governo, que é o Arthur Lira, deve se sentir ainda mais pressionado com esse anúncio. Então, até para defender, né, essa disputa pela presidência da Câmara, o presidente Jair Bolsonaro pode demitir o presidente do Banco do Brasil, que para o mercado é uma notícia bastante ruim, tá? O mercado adorou quando ele foi contratado, passou 3 meses, algo do tipo, ele pode ser demitido porque fez o que prometeu que faria. Esse que é o mais curioso de tudo. Mas Brasília é assim que funciona, né? Todos sabemos. Esses foram os principais pontos que pesaram na Bolsa na sessão ontem. E hoje temos uma abertura bem morna, tá, dos índices futuros e também do petróleo. A gente olha para as commodities, né? O petróleo do tipo Brent cai 0,3, 0,4% nesse momento, sendo negociado a 55 dólares e 86 cents. Enquanto isso, os índices futuros seguem mornos, né? Você pegar o futuro do Dow Jones sobe 0,25, o futuro da Nasdaq cai 0,15, então um dia mais favorável para as indústrias e nem tanto para as empresas de tecnologia, enquanto, né, a Europa caminha meio de lado, com exceção do Reino Unido, que sobe um pouquinho mais forte, sobe 0,6. Você pega DAX, né, CAC, as bolsas da Alemanha e da França, com uma abertura fraca, digamos assim, né? Uma alta de 0,1, 0,2, mas nenhum movimento ainda tão condizente com o que pode determinar o futuro do dia, né? Eu acho que ao longo do dia a gente deve ter algumas notícias bastante interessantes que podem fazer preço. Dentre elas, hoje nós podemos ver um anúncio na casa de 2 trilhões de dólares de pacote de estímulo econômico vindo de Joe Biden. Então o Biden pode fazer esse anúncio hoje e pode trazer um bom humor muito grande para as bolsas globais, tendo em vista esse alto valor que pode ser, né, colocado nas economias e fazer a roda girar ainda mais forte, como era esperado, né?
desde quando o Biden foi eleito e conseguiu vencer, os democratas conseguiram vencer também a maioria no Senado. Na verdade está igual no Senado, mas aí o voto decisivo fica para a vice-presidente Kamala Harris. Bom, chamar a atenção também para uma declaração feita pelo primeiro-ministro britânico ao longo do dia ontem, Boris Johnson, disse que está preocupado com a nova variante brasileira do coronavírus, né? Então, muita gente ficou preocupada com a nova variante que está circulando no Reino Unido agora. Segundo ele, tem uma variante brasileira que está sendo bastante contagiosa. Enfim, eu assim, prefiro ver acontecer, né, sair mais estudos, mas assim, é uma pessoa muito renomada que tocou no assunto que aí ninguém tinha abordado até então, né? Quanto ao fluxo de investimento, a gente segue vendo um noticiário bastante interessante, né? Os investidores estrangeiros ingressaram com mais 2 bilhões 350 milhões na B3 no dia 11 de janeiro. Foi uma entrada muito forte, né? Se vocês pararem para pensar, eu tenho trazido todos os dias esse fluxo positivo e ele não para. Segundo o broadcast, o mês de janeiro acumula entrada positiva, né, de gringo na casa de 13 bilhões 112 milhões de reais, o que já torna o mês de janeiro, em termos nominais, no levantamento mensal da B3, o melhor mês da história, tá? Então, desde 94 nunca entrou tanto dinheiro na Bolsa Brasileira em termos nominais, desde janeiro, desde 94, quando começou essa série histórica a ser contabilizada, demonstrando, né, que tem sustentado a Bolsa Brasileira, de fato, o investimento gringo nas blue chips, né? Ontem deve ter sido mais fraco, vamos acompanhar esse noticiário. Bom, falei, né, do pacote de estímulo do Biden que pode trazer esse bom humor para as bolsas, segundo a CNN divulgou. Mas temos algumas notícias corporativas interessantes também, tá? A principal delas, o BTG Pactual, anunciou que fará um novo follow-on, dessa vez na casa de 2 bilhões e meio, né? Quando você coloca até 2 bilhões e meio, o que pode vir de lote adicional com o preço que as ações do BTG estão sendo negociadas na casa de R$ 91, R$ 92 reais. O BTG pretende utilizar esses recursos para acelerar as iniciativas estratégicas e o crescimento da área de varejo digital para manter fortes indicadores de liquidez também. Bom, ficar bastante atento a esses noticiários também que devem, né, ganhar mais corpo ao longo do dia, tanto de caminhoneiros autônomos quanto da presidência do Banco do Brasil. Então, ficar bastante atento com a notícia que saiu ontem à noite, né, que os caminhoneiros autônomos estão articulando paralisação para o dia 1º de fevereiro, muito embora já tenham articulado muitas vezes e nunca tenha se concretizado numa paralisação de fato. Agora vamos ver se desenrolar, se de fato vão paralisar no dia 1º de fevereiro ou não. E também acompanhar se o Brandão vai ser de fato demitido, né, da presidência do Banco do Brasil. O que saiu de notícia ontem à noite é que o presidente Jair Bolsonaro já tinha chegado a uma conclusão de demiti-lo, mas Paulo Guedes estava tentando convencer o presidente a voltar atrás. De toda forma, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse acreditar na aprovação da privatização da Eletrobras no primeiro semestre de 2021, o que é bastante positivo, né, para a empresa, muito embora o mercado fique ainda cauteloso. Essa promessa já vem há muito tempo e não caminhou, né, era para ter acontecido em 2020, mas a situação também de pandemia não colaborou para esse processo. A Algar pediu ao CAD a suspensão do leilão da Oi Imóvel e da oferta vencedora, que foi a oferta da TIM, Claro e Vivo em conjunto, mas é bastante difícil a gente acreditar que isso pode ter andamento, tá? O cenário base não é esse. A MRV Engenharia fez um anúncio bastante interessante, né? O Conselho de Administração da MRV aprovou a distribuição de 100 milhões de reais em dividendos extraordinários devido à conta de lucros do exercício de 2019, o valor corresponde a um total de 20 centavos, né? Na verdade, tem uma casa decimal que a gente não usa, né, nas nossas contas dia a dia, como se fosse venda de gasolina, né? Então, 20 centavos e 7, 0,20, 0,207, né, por ação, a distribuição que vai ser feita, então, da MRV. O valor será pago no dia 28 de janeiro e deve levar em conta a base acionária do dia 18 de janeiro. Então, você tem os papéis da MRV até o dia 18, você vai ter direito a receber esse valor por ação. Bom, o que mais temos? Temos uma notícia aqui também de oferta, né? Então, a plataforma de e-commerce Infracommerce contratou bancos para IPO, segundo fontes ouvidas pela Reuters, tá? Então, mais um IPO que deve vir ao longo de 2021.
Bom, essas são as principais notícias corporativas. Eu vou pegar as perguntas que vocês possam ter. Então, se você tem alguma dúvida, pessoal, peço a gentileza para que mande aqui no chat. Quiser que eu comente alguma coisa, hoje eu dei uma acelerada boa aqui nas notícias, né? E aí, depois, então, eu vou ter todo o prazer de falar como vai ser a abertura. Eu falo como que abriu o índice futuro, ele vai abrir daqui 2, 3 minutos. E depois a gente pode partir para o encerramento, então. Então, se você tem alguma dúvida, aproveita para mandar aqui no chat. Estou dando uma última checada na Bloomberg, ver se tem alguma notícia nova, né, que eu não trouxe. Tem uma notícia importante aqui, né? Hoje tem mais uma reunião da Vale com o governo de Minas Gerais sobre o acordo final da reparação do rompimento da barragem da empresa em Brumadinho, tá? Então, a expectativa é pela conclusão do texto definitivo de acordo para que as partes possam iniciar discussão sobre valores. Então, a gente não deve ter, né, notícias de valores hoje, mas já o entendimento de ambas as partes sobre o que será de fato discutido, o que será no texto, tá? Então, ficar atento a isso. O que mais temos aqui? Carrefour, né? Eu comentei ontem sobre Carrefour também, a fusão que vem lá da França com uma empresa canadense, uma gigante canadense. E de toda forma, as ações do Carrefour subiram muito forte ontem, fecharam numa alta de apenas 1%, chegou a subir quase 10%, né? Acabou fechando numa alta de apenas 1%, mas chamar a atenção que o governo francês expressou oposição à compra da rede varejista pela Alimentation Couche-Tard, tá? Então as ações do Carrefour caem mais de 5% hoje em Paris. O que mais? Temos a Sanepar foi rebaixada a neutra pela Goldman Sachs, preço alvo em R$ 25. E é isso, essas são as principais notícias, tá? Não tem muito o que fazer além disso. Eu vi que a Adri Mello perguntou sobre commodities. Teve uma notícia muito importante vindo da China, né? Divulgaram dados de importação e exportação referentes a dezembro, que foram dados muito fortes de novo. Então, até não deu para pegar o preço do minério de ferro, né, o fechamento, porque vimos, né, uma aceleração aqui no noticiário nos últimos minutos, acabou ficando para trás, mas de toda forma, pessoal, é um movimento positivo que vem da China, tá? A China bateu o recorde de demanda por minério de ferro ao longo de 2020, podemos ver algum movimento positivo, mas hoje Vale deve acompanhar mais o noticiário que eu disse há pouco das negociações com o governo de Minas Gerais. Bom, essas são as principais notícias, vamos ver aí as perguntas que vocês mandaram. E já abriu o índice futuro, tá? O índice futuro abriu numa alta de 0,4, sendo negociado a 122.740 pontos, o que implica aí um ganho de 800 pontos, né, em relação ao fechamento da bolsa ontem. O dólar cai 0,25, sendo negociado a 5,29. Bom, o VEG segue em alta, né? Máxima histórica, o Rafael falou. Temos na carteira e gostamos. Quem tem VEVAR nos 18 compensa manter? Acredito que sim, Gabriel. Eu não acho que seja o momento de se desfazer agora do papel 14,85. Eu acho que tá barato, tá? Pra ser bem sincero. Pode voltar um pouco mais que a tendência está negativa, mas acredito que segue barato. Pessoal, muito obrigado a todos. Esse foi o Morning Call da HG Investimentos na parte de equities e amanhã estaremos de volta. Só lembrando que se eu não respondi alguma dúvida que você mandou hoje aqui, a partir das 18 horas a Carol vai fazer a live Quero um Guia e vai tirar as dúvidas que vocês possam ter. Já mandem aqui, né, no perfil da Guide, tem a caixinha para você já mandar a pergunta, ou então entra na hora e faz pergunta para ela também. Teremos uma hora aí de discussão só para tirar dúvidas que vocês possam ter e comentar um pouquinho sobre a sessão de hoje. Obrigado pela presença de todos, um ótimo dia e bons negócios. Tchau, tchau.